Olá, amigos e irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Vamos para mais um momento de oração e de reflexão, né? Eu ia lembrar, e vou lembrar você, que nós estamos fechando o ano, né? Estamos já quase chegando no dezembro. Dezembro está aí, semaninha que vem, é o último mês do ano. E você já parou para pensar que a maior parte dos seus horários de almoço você passou aqui comigo? Você já parou para pensar que a maior parte do seu horário de almoço nós passamos orando e buscando as coisas espirituais, as coisas eternas? Olha que coisa bacana, né? Eu consegui, estou conseguindo cumprir a minha meta, né? Aqui em casa, de ir até o final do ano sem faltar, né? Eu estou conseguindo. Muitos aqui tiveram, assim, quase 100% de frequência, poucas ausências, né? Então, e olha que coisa bacana. O ano está terminando e você andou perto de bater a meta de não faltar, mas pelo menos você passou a maior parte do seu tempo orando, no seu horário de almoço. Um ano inteiro orando na hora de almoço. Não é interessante? Quando a gente olha para trás, a gente pensa, oh, rapaz, eu achei que não teria conseguido tanto. Você passou a maior parte, a maior parte do seu ano na hora de almoço orando aqui com a gente, orando e meditando. Que benção. Espero, já estou me preparando para o ano que vem, né? Já fica aqui. Ano que vem a gente já chega com a mesma ênfase, né? Ano que vem a gente já começa com o mesmo vigor. Olhando para trás, então a gente quase fechou, a maioria que quase fechou o ano inteiro, muita gente veio muitas vezes, né? Esteve aqui com a gente quase muitas vezes. Então, assim, olha para trás e veja, e use isso também como momento de louvor e gratidão a Deus. Ó Deus, eu agradeço porque eu passei a maior parte do meu tempo. Quem sabe a gente não melhora a meta, a gente faz igual a Dilma, a gente dobra a meta, né? Para ano que vem e a gente melhora a meta de, quem sabe, aumentar ainda mais a nossa frequência. Quem sabe ano que vem a gente não vai ter todos os dias aqui, todos os dias você com a gente, mas já fiquei feliz de ter passado muito tempo conosco. Nossa reflexão de hoje, um momento gostoso, né, gente? Para a gente refletir e pensar. Olha que frase do dia importante que nos ajuda. Muitas vezes Deus oculta nosso futuro nos momentos de sofrimento, né? Muitas vezes Deus oculta o nosso futuro nos momentos de sofrimento. Eu concordo que durante a aprovação, durante a dificuldade, não é fácil pensar assim. Não é fácil a gente ver o que há de bom no sofrimento, né? Existem dois instantes que são muito difíceis para a gente lidar em relação ao sofrimento. O primeiro instante é antes do sofrimento. Você se lembra de Jesus ali no Getsemane, né? Ele antes da cruz, da crucificação, antes da cruz, o Senhor Jesus ali, ah, suando gotas de sangue, chorando, tenso. Antes do sofrimento, a tensão é forte, até o nosso Senhor também teve. Durante o sofrimento é o segundo momento difícil, né? O momento difícil, né? A enfrentar ali a dor real, a dor presente. Para o Senhor Jesus também foi difícil esse instante. Mas a Bíblia diz que tem uma expressão em Isaías, né, que diz assim, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, depois que passa a angústia, depois que passa a dor, depois que passa a tensão, a gente olha e a gente agradece a Deus, porque Deus nos livrou, Deus nos abençoou e nos deu a vitória, não é verdade? Durante o momento, a gente não consegue ver isso, mas depois a gente fala, ó, graças a Deus. E a gente sai melhor, a gente sai mais maduro, a gente sai mais adulto, porque você e eu sabemos que muitos dos problemas que enfrentamos e a forma como enfrentamos os problemas é fruto da nossa imaturidade.
A nossa imaturidade faz a gente criar problemas. A nossa imaturidade faz a gente inventar problemas. A nossa imaturidade faz a gente, ao invés de resolver um problema, a gente cria dois, né? Você resolve um problema piorando esse problema. Quem é imaturo, adolescente, menino, a gente resolve um problema piorando ele, né? Mas depois que a gente passa pelo sofrimento, o sofrimento amadurece a gente. O sofrimento nos torna mais adultos. Então, a gente vai ter menos problemas mais para frente. Então, o Senhor esconde o nosso futuro no nosso sofrimento. Então, se a gente puder manter essa palavra em nossa alma, manter essa palavra no nosso pensamento, a gente vai suportar melhor, a gente vai enfrentar melhor. E a gente sabe a coisa mais legal, a coisa mais importante. Isso eu aprendi com minha mãe, sobre o sofrimento, sobre as dores, sobre as angústias. Isso passa. Isso passa. Minha mãe falava isso comigo, isso passa. Então, só quem tem maturidade sabe ter esse tipo de paciência. Os adolescentes, às vezes, quando a gente é menino e imaturo, não tem essa paciência. Mas a gente sabe, isso passa. Então, quando nós estivermos nos momentos de angústia, de sofrimento, que tal a gente lembrar de Jesus? Lembrar de que antes é tensão, durante é tensão, mas depois a gente olha o fruto do nosso trabalho penoso e a gente fica satisfeito. E eu queria terminar dizendo, sabe qual é o fruto do trabalho de Jesus? Você consegue ver o fruto do trabalho de Jesus? Aí ele acontecendo aqui. O fruto do trabalho de Jesus somos nós, somos eu e você. O fruto do trabalho de Jesus é nos ver orando no almoço aqui. Então, o que o texto está dizendo é que nessa hora Jesus está olhando para nós, vendo o que a gente está fazendo e está dizendo: valeu a pena, valeu a pena. Então, o problema não é o sofrimento, o problema é o sofrimento inútil. Que sofrimento perdido, que coisa horrorosa. Agora, quando vale a pena, a gente olha para trás e diz: valeu a pena. Então, nem todo sofrimento é vão. Vamos sofrer por aquilo que vale a pena. Que Deus te abençoe. O texto, Salmo 49, hoje para nós é o versículo 15, e que discursa com o texto: mas Deus remirá a minha alma da morte, pois ele me tomará para si. Deus vai livrar a minha alma da morte. Alguém já disse uma vez que a coisa pior que pode acontecer com o ser humano é a morte, né? Mas se Deus está cuidando de nós até na morte, então a gente não precisa preocupar. Deus cuida de nós na vida, Deus cuida de nós no sofrimento e Deus cuida de nós na morte. Então, o que nós temos que fazer é sempre orar e pedir a Ele que mantenha a nossa fé. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela reflexão de hoje, Senhor. Às vezes a gente não para pensar nisso, Senhor. Às vezes a gente só sente o sofrimento, a gente só fica naquela curtindo aquela atmosfera de tristeza, aquela atmosfera de angústia, aquela atmosfera de dor, aquela atmosfera de solidão. A gente até acha que está sozinho mesmo. E obrigado porque hoje a gente vai refletindo e vendo que não é sozinho. Não estamos sozinhos, e o que acontece conosco não é só com a gente. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós precisamos de fé. Então, o propósito dessa reunião de oração de hoje é nos dar essa fé, a fé que nos torna resistentes ao sofrimento, a fé que nos torna firmes diante do sofrimento, a fé que nos torna indestrutíveis diante do sofrimento. Que nós possamos olhar para a vida, para o que a vida tem para nós. O futuro nosso ainda não chegou, ainda está vindo. Nós estamos ainda construindo o futuro. O futuro nosso não é o chão. O futuro nosso não são as cinzas. O futuro nosso não é a dor, não é a lágrima, não é a solidão. O futuro nosso é a vitória. O futuro nosso é a superação. O futuro nosso é a recompensa. O futuro nosso é olhar para o fruto penoso do nosso trabalho e dizer: valeu a pena. Então, Senhor, nos faça caminhar as milhas que precisamos caminhar, sem desanimar, sem desistir, sem entregar.
Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Cuida de nós na vida, cuida de nós na morte, cuida de nós no sofrimento, cuida de nós na alegria. Entrego a Ti, Senhor Deus, o nosso viver e a nossa esperança. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, não é sozinho, você não está sozinho. Te espero amanhã, não me deixe sozinho amanhã. Graça e paz e tchau.